A minha trajetória, ela foi uma trajetória longa já, apesar da minha tão pouca idade, que eu comecei em Curitiba. Eu fiz um dia umas tranças, umas amigas na escola e acabou que isso foi dando certo, a coisa foi acontecendo e eu fui trabalhando em alguns salões, fui crescendo dentro de algumas redes bacanas de lá, né, de Curitiba. E até onde eu entrei em uma das redes que me fez chegar ao mundo artístico de uma forma diferente, que é o Vimax, né? Que é o meu último maior emprego antes do Vintage, né? Acho que foi o meu grande preparatório para ser quem eu sou dentro da minha vida artística. Lá a gente teve um treinamento muito legal, a própria casa, assim, a própria filosofia deles é essa. E é legal porque isso fez eu trazer muito do que eu aprendi lá para minha vida hoje e para o Vintage hoje. Então acho que a gente foi construído muito dessa forma, de todo esse passado que a gente viveu. Então depois do Vimax, na verdade ainda no Vimax, eu fiz a minha migração para São Paulo. Né? Então eu consegui trabalhar em Curitiba pelo menos uns 6 anos. E depois disso vim para São Paulo junto com essa rede, então eu trabalhei em pouquíssimos salões na minha vida, mas trabalhei por muito tempo e fiz muitas formações dentro das casas onde eu trabalhei. E por incrível que pareça, o Vintage é o meu quarto emprego. É o meu quarto salão. Na nossa trajetória de São Paulo, foi uma trajetória muito divertida, muito maluca, assim, porque nós, um grupo de amigos, viemos para a capital, né, para São Paulo, e foi uma loucura. A gente morava tudo junto, era uma grande família. E nesse meio tempo nós tivemos essa participação, né, no reality show. Foi aquele lance verdadeiro que você fica imaginando que é mentira, né? Você fala assim, não, reality show é tudo comprado e tal. Mas não foi. Surgiu a oportunidade, né? Foi divulgado no meio dos salões esse reality show que chama Por um Fio. E a gente fez uma galera, eu lembro todos os meus amigos fizeram inscrição, né? A gente fez uma bateria, fez vídeos, fez todo aquela inscrição tradicional, né, de reality show. E quando eu participei da entrevista, eu fiquei muito surpresa porque eu passei. Porque eu sempre tive esse lance de tipo, puta, eu sou nova em São Paulo, será que vai dar certo? Será que não vai? E no fim, esse programa pra mim foi um marco na minha vida, assim, porque minha vida mudou de ponta cabeça. Depois, ou ela estava de ponta cabeça e depois ela ficou de cabeça pra cima depois do programa. Então, eu participei, que foi a primeira edição. A gente começou as gravações perto de agosto e lá eu conheci o Willi. Desculpa, não foi agosto. As gravações foram em julho de 2010. E aí a gente morava junto lá no programa. No programa não, né? Nos bastidores, assim, era uma casa comum. E eu e o Willi, a gente foi estreitando essa identificação, não só pessoal, mas profissional. Desde lá a gente já tinha esse mesmo perfil, assim, a gente pendia para esse mesmo lado artístico da profissão. Então isso foi uma identificação desde lá. E eu acabei ganhando o programa. Eu tenho vergonha de falar disso. Mas aí eu acabei ganhando o programa. Era uma bateria bem difícil de fazer, porque a gente tinha pouco tempo para fazer os serviços, né? Para fazer serviços que a gente faz dentro do salão, só que com muito menos tempo. E com toda aquela adrenalina, né? Da participação. E aí depois disso, a minha vida profissional, ela deu uma guinada legal, assim, porque em São Paulo eu passei a ser mais conhecida. Então quando a gente acabou as gravações, eu ainda trabalhei em São Paulo por 2 anos antes de eu vir direto pro Vintage. E, puta, foi uma ascensão muito grande pra mim, que tinha vindo de Curitiba, numa rede que... Eu trabalhava em shopping, então era ralado, né? Então
Era uma rede, apesar da rede ser bem estruturada, eu não era em São Paulo. Então foi uma guinada, foi um marco bem bom na minha vida, graças a Deus. Olha, eu acho que o ideal é basicamente o mesmo hoje do que quando a gente começou. Então, eram coisas que a gente sentia muita falta, que a gente falava assim, puta, isso podia ser diferente. A gente nunca quis melhorar nenhum lugar que a gente passou, mas a gente queria fazer uma coisa que fosse diferente. E a ideia era sempre ter um pouco mais de liberdade profissional, um pouco mais de liberdade artística. E isso foi uma coisa que a gente não só quis mudar na estrutura de salão, mas a gente quis mudar no pensamento da cliente também. Então isso foi uma coisa que a gente é uma coisa que até hoje a gente vem plantando essas sementinhas nos nossos clientes de que a gente pode fazer um atendimento diferente, a gente pode fazer um trabalho de qualidade num ambiente animado, descontraído, divertido. E eu acho que é mais ou menos essa proposta que foi lá do começo. E o legal é que ela perdurou, assim. A gente conseguiu achar uma galera que entrou na nossa vibe. Eu sempre procuro ter como meu cartão de visita o sorriso. Eu gosto sempre de fazer um atendimento alto astral na minha cadeira. Na maioria das vezes eu consigo fazer isso ser uma experiência divertida. Eu sou uma pessoa que eu sou muito... eu faço muita piada, eu dou muita risada. Então acho que eu procuro sempre proporcionar para a pessoa o atendimento que eu gostaria de ter quando eu fosse nos lugares. Muitos dos nossos clientes, eles deixam de estar ou com seus filhos, ou com seus maridos, ou no seu trabalho, às vezes deixam de almoçar para estar aqui no horário de almoço, para a gente poder suprir esse desejo, não só a necessidade de cortar um cabelo, mas esse desejo de ter um cabelo legal, de ter um visual legal. Então acho que isso a gente tem que sempre levar em consideração. E é por isso que eu tento, ao máximo, trazer essa experiência para os meus clientes, porque eles disponibilizam muito do tempo deles para estar comigo. Então, o mínimo que eu posso fazer é disponibilizar para eles um momento agradável, uma alegria, uma música legal, né? Um cafezinho gostoso, que aqui tem café gostoso. Eu acho que a gente tem que acompanhar essa evolução. Então, até a proposta do Vintage Club, né? De ser vintage na época, ele veio com aquele lance da tradição. Só que ao mesmo tempo a gente não fala não para o modernismo. Então eu acho que a gente está em constante evolução e em constante aperfeiçoamento. Então antes era agenda de mão, né? Vintage mesmo, marcava horário na agenda, hoje a gente já tem um sistema. Eu acho que a gente não pode ir contra esse tipo de evolução. E eu acho, cabelisticamente falando, eu tenho a mesma opinião. Então a nossa equipe hoje está preparada tanto para fazer o clássico, tradicional, quanto para fazer o moderno. Então isso que eu acho muito legal. A gente tentar sempre esse equilíbrio. E eu acho que a gente atingiu pontos muito positivos até hoje. A gente conseguiu fazer muita gente feliz, participar de muitos momentos especiais da vida das pessoas. E isso é que eu acho que é mais legal para mim aqui no Vintage, assim. Eu já arrumei cliente para formatura, já a mesma pessoa para o casamento e já cortei o cabelo do filhinho que nasceu do fruto do casamento. Então isso acho que é a parte mais legal. Na verdade, esse momento especial do dia da noiva, do casamento, ele é um momento que a gente tenta tratar com o maior carinho possível. Normalmente ele é um momento de tensão, onde todas as partes estão ansiosas e nervosas. Então, nós fazemos o máximo possível para deixar esse momento um momento tranquilo, um momento comum para a experiência da pessoa, para não ser uma coisa tensa. Então a gente tem algumas filosofias que são legais, tem um espaço que seja legal para ela se vestir, para ela tirar uma foto, um lanchinho para ela comer, uma coisa que vai deixar ela mais
à vontade, né? Fora toda a preparação que a gente faz para ela, que tem um teste de noiva, né? Um teste para a gente negociar mais ou menos o que ela deseja, o que vai ficar melhor para ela, tem essa consultoria. Então isso eu acho muito legal, de a gente dar esse tipo de atenção para esse momento especial. Acho que particularmente é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é participar desse momento, que eu acho que ele é um momento, dificilmente você esquece desse momento. Embora às vezes você esqueça do marido, porque ele vira ex, mas esse momento é seu. Esse momento ele é eterno na vida de uma noiva, assim, a preparação, as fotos, acho que ele fica não só eternizado na lente da câmera, ele fica eternizado no coração da pessoa. Então acho que eu faço o máximo, eu dou o meu máximo para que isso seja legal e tranquilo para ela. Olha, eu acho que se eu fosse fazer uma linha de cronograma do meu profissional, eu comecei com 12 anos e aí eu ajudava uma tia minha que me ensinou muito, muito, muito. Eu ajudei ela por um tempo no salão dela, a gente fazia tranças, eu ajudava bastante ela com umas partes. Foi aí que eu comecei a me encantar com umas partes de coloração, que ela fazia umas coisas tão bonitas. Depois disso, eu trabalhei por uns 2 anos numa rede legal, depois eu trabalhei por 7 anos no Vimax. Foi um momento muito especial da minha vida e daí nesse meio tempo eu vim para São Paulo, participei do Por um Fio, conheci o Willy e aí logo depois veio o fruto que é o Vintage, que tá aí até hoje. Olha, eu acho que a mensagem que eu tenho para deixar nesse mundo, mas eu acho que a mensagem que eu tenho mesmo para deixar para as pessoas que querem vir e que desejam estar aqui com a gente é que venham mesmo, é que façam parte desse mundo, façam parte dessa experiência. Eu acho que a gente vai tentar não só agradar a cliente como cliente, mas como pessoa. Eu acho que a gente está lidando com seres humanos que têm uma grande expectativa quando eles sentam na nossa cadeira. Então, esse relacionamento que a gente tem com as pessoas é que é o mais especial do Vintage, na minha visão. Ter um clima legal para receber. Então, se você está curioso para conhecer a nossa casa, se você tem um monte de vontade de vir, venha cheio de vontade, porque a gente também está cheio de vontade de receber você.